Muita gente acredita que fazer um intercâmbio de inglês de apenas 30 dias não vale a pena, e até eu viver essa experiência eu também concordava com isso. Hoje eu diria que os maiores benefícios de fazer um intercâmbio não têm a ver com o inglês. Eu diria que o inglês, ele é apenas uma consequência dessa experiência. Hoje, 3 anos depois, eu sou fluente em inglês, consegui um emprego fora do Brasil e moro fora também, mas na época eu não imaginava que esses 30 dias fariam tanta diferença assim na minha vida. E eu sei que muita gente quando vai fechar o intercâmbio, pensa: será que eu vou voltar fluente? Será que essa experiência vai realmente fazer uma diferença no meu inglês? E eu diria que 30 dias não vai fazer uma grande diferença, mas esse também não deveria ser o principal critério para tomar essa decisão. Hoje eu consigo enxergar pelo menos 4 motivos pelo qual cada centavo investido naquela viagem fez toda a diferença na minha vida. O primeiro motivo é que você sente a real necessidade de se comunicar em inglês. Se você faz aulas de inglês no Brasil, você provavelmente tem um professor que é brasileiro, tem talvez os seus colegas de classe que falam inglês com você, mas talvez você não tenha uma real necessidade de falar inglês ali no seu dia a dia, a não ser que você trabalhe para uma empresa e que seus colegas de trabalho sejam estrangeiros também. Mas se não é essa a sua situação, você não vai ter um real motivo. No Brasil, todo mundo fala português, você não precisa de inglês no seu dia a dia. Então, quando você está fora, você sente essa real necessidade, porque você não tem a opção de falar português com as pessoas para pedir informação, para pedir comida, num restaurante, enfim. E por causa disso, o segundo motivo é que você perde o medo de errar. Quando você faz o intercâmbio, você tem que assistir às aulas de inglês, que geralmente é meio período, de segunda a sexta, 4, 5 horas por dia. E na sua sala de aula vão ter outros estrangeiros que também estão aprendendo inglês. Essas pessoas vão falar inglês com você errado, mas elas vão tentar e você vai ver o quanto que elas são confiantes em conversar inglês com você mesmo errando. Esse medo de errar, eu acredito que ele vem muito da nossa cultura brasileira. É uma crença minha, porque eu já vi muita gente corrigindo o português dos outros. Então, às vezes, você vê ali um post numa rede social que tem uma palavra que foi escrita incorretamente, uma conjugação verbal incorreta, e sempre tem uma pessoa ali para corrigir o português de outras pessoas. E isso me leva a pensar que é por isso que a gente tem tanto medo de falar inglês, porque a gente tem certeza que a gente vai errar e a gente não quer passar vergonha na frente das pessoas. Só que quando você vive essa experiência do intercâmbio, você vê que ninguém liga. Ninguém liga para os seus erros, que o importante é se comunicar e você vai perder esse medo de falar errado, porque de fato está todo mundo falando errado ali perto de você e você não vai ter outra escolha a não ser tentar se comunicar também. E mesmo errando, você vai conseguir se sentir feliz por estar se comunicando com um estrangeiro, ele estar te entendendo e você estar entendendo ele. Mesmo que com algumas dificuldades. Você vai se sentir super feliz porque você está vendo que a conversa está fluindo. Eu lembro que quando eu peguei o Uber pela primeira vez sozinha durante o meu intercâmbio, tava um pouco de trânsito, mas eu estava bem perto do lugar que eu ia descer do carro. E aí eu falei pro motorista: você pode parar aqui? Eu posso descer aqui, não tem problema, e eu continuo a viagem, eu continuo andando, porque daria ali menos de 1 minuto para chegar até o local que eu queria. Ele concordou, falou: não, tá bom, vou abrir a porta para você e tal, você sai. Eu fiquei tão feliz. Porque eu falei: cara, eu falei inglês, eu consegui me comunicar com o Uber, eu consegui explicar para ele que eu queria descer do carro. É uma coisa super simples, mas faz toda a diferença na sua experiência de aprendizado de inglês. Você conseguir falar com um estrangeiro muda tudo. Além disso, o terceiro ponto é que você realmente percebe o que você está perdendo por não falar inglês. Às vezes, a gente não se motiva para falar inglês porque a gente pensa que não está perdendo nada. Ah, se eu não falar inglês, a minha vida vai continuar na mesma, eu não vou perder nada com isso. Mas quando você está em outro país, você percebe que você está perdendo de conhecer culturas diferentes, está perdendo de conhecer pessoas estrangeiras que são interessantes. Você vai participar de eventos, museus, passeios, e vai ter um guia turístico falando com você. Nem sempre tem um guia turístico em português. E aí ele vai falar inglês e você vai se sentir: putz, eu não estou entendendo nada. Olha o que eu estou perdendo. Eu estou perdendo a experiência de ir para um museu. Eu, por exemplo, eu fui conhecer aqui em Malta, tem várias cavernas que você conhece de barco. Então você vai pelo mar, de barco, o mar daqui é lindo, é super azulzinho, e você entra na caverna. E eu lembro que o guia turístico que estava no barco, ele estava explicando em inglês a história de cada caverna, quantos anos tem a caverna, por que que surgiu, por que que é famosa, por que que é importante.
e eu não entendi absolutamente nada. E aí eu me senti, eu falei, poxa vida, essas experiências, sabe, de entrar na caverna, sabendo a história da caverna, porque tem uma pessoa contando em inglês para mim, eu perdi. Eu só entrei, achei bonito, tirei foto, mas eu não sei contar a história daquela experiência que eu vivi profundamente. E eu diria que a sua visão de mundo, ela muda completamente. Principalmente se essa for a sua primeira viagem internacional. Você vai voltar para o Brasil se sentindo diferente. Você vai voltar com a sensação de que agora você tem uma bagagem enorme de experiências. Eu lembro que quando eu voltei, eu falei assim, gente, eu consegui atravessar o oceano sozinha. Se eu conseguir atravessar o oceano sozinha, eu consigo sim me tornar fluente em inglês, eu consigo sim um emprego fora do país, eu consigo viver novas experiências mais incríveis do que essa. E eu diria que a partir dessa experiência, a sua vida vai ser completamente diferente. Você terá objetivos novos, sonhos novos, você vai se sentir mais confiante, porque afinal você passou 30 dias em outro país, aperfeiçoando o seu inglês, tendo contato com coisas completamente diferentes do Brasil. Então eu diria que sim, isso vai mudar, pode mudar completamente o rumo da sua vida depois de viver essa experiência. E agora que você já entendeu o motivo pelo qual eu acredito que fazer um intercâmbio, nem que seja de 30 dias, vale super a pena, eu quero aproveitar e compartilhar algumas dicas da experiência que eu vivi. Eu cometi alguns erros durante essa experiência de intercâmbio, então eu vou compartilhar, baseado nesses erros, eu vou compartilhar dicas do que você deve fazer ou talvez não fazer durante esse processo. A primeira delas é que antes de você fechar o intercâmbio, se você vai fechar com uma agência de intercâmbio, garanta que você vai ter muito contato com estrangeiros. Por quê? O meu erro foi que eu não perguntei na agência de intercâmbio se a casa que eu ia ficar, a acomodação que eu ia ficar, era uma acomodação que só tinha estrangeiros. O que que aconteceu? Cheguei em Malta, o meu quarto tinha simplesmente, além de mim, mais 3 meninas brasileiras. É claro que eu não ia falar inglês com elas, porque elas são brasileiras. Então, o tempo que eu tinha para praticar inglês era na escola. Então, por exemplo, enquanto eu estava na casa cozinhando, limpando, fazendo alguma coisa, as meninas que estavam compartilhando o quarto comigo, elas eram brasileiras, então eu não tinha motivo para praticar inglês com ela. A gente até tentava na brincadeira, mas não é a mesma coisa. Você tá feliz de estar em outro país com outros brasileiros, você vai falar em português, você vai fofocar sobre o país, vai contar das experiências, compartilhar, fazer trocas ali de experiências. Então, eu diria para você se certificar de que tanto na escola quanto na sua acomodação você vai ter contatos com estrangeiros. A segunda dica: se você tem vergonha de falar inglês, tente perder esse medo ou vai com vergonha mesmo. Pensa que aquelas pessoas daquele país nunca te viram na vida e provavelmente nunca vão ver você de novo. Então, fala inglês errado mesmo, você vai passar vergonha, eu te garanto. Te garanto. Uma das vergonhas que eu passei, eu lembro que eu estava no restaurante, eu queria pedir para ir no banheiro. Em vez de eu falar bathroom, eu disse bedroom. E aí, o garçom, ele não foi muito legal comigo. Ele falou assim: bathroom. Quando você fala bedroom, você tá pedindo para ir para um quarto. Aí eu, entendi. E aí foi uma vergonha, ele falou isso alto, na frente de todo mundo. Ele tava meio nervoso, eu acho. Enfim, não entendi o porquê que ele fez aquilo. Ele foi meio grosso comigo. E passei vergonha, mas quando cheguei no banheiro, tinha outras mulheres lá estrangeiras que elas elogiaram meu cabelo, achei super legal. Passou. Então é isso. Eu nunca mais vi esse garçom na minha vida, nem lembro do rosto dele. Passei uma vergonha enorme, tinha outros brasileiros ao redor, eles também ficaram um pouco assustados com o que aconteceu, mas passou. É isso. Ficou de experiência para mim. Hoje eu sei como pedir para ir no banheiro. A próxima dica é participe de todos os eventos. Se a sua escola de intercâmbio ela organiza alguns eventos, passeios, trilhas, barzinho, participe. Vai valer super a pena, você vai ter contato com os estrangeiros, faça parte disso, mas também se aventure sozinho. Por quê? Você passear, tirar um dia para você passear sozinho pelo país, vai te trazer confiança. Você vai ver o quanto você consegue sim pegar um ônibus sozinho, o quanto você consegue pedir informação, pedir um prato no restaurante, comprar água, e você vai se sentir super confiante. Isso vai ser super importante para você enxergar o quanto você é capaz de falar inglês, de se tornar fluente finalmente. Se você está nessa fase da vida que você está tentando se tornar fluente em inglês a todo custo, eu recomendo você assistir ao meu primeiro vídeo desse canal, que eu postei anterior a esse, que eu falo um pouquinho do que foi a virada de chave que fez eu ficar fluente mesmo depois de eu viver essa experiência do intercâmbio. Obrigada e até a próxima.